Olá, eu sou o Carlos, estou PCNT de Matemática da Diretoria do Semestre 2 e hoje eu quero fazer uma chamada para todos nós, para você, diretor, você, coordenador, você, professor de matemática, e também para você, aluno, a respeito da nossa 17ª Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um recorte do que aconteceu no ano passado nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas, de que maneira que ocorreram em algumas escolas. Nós temos aqui um recorte, por exemplo, aqui da Escola Aurélio Buarque de Holanda. Então, ele fez uma chamada para os alunos que hoje temos avaliações da UBMEP. É muito importante a participação de todos. Então, essa é uma ação que a escola, que estava acontecendo na escola no período de julho e agosto. Aqui eu tenho algumas evidências, que são os alunos que realizando a avaliação de maneira, como ela poderia ser feita também de maneira presencial e também pelo computador. Aqui eu tenho um recorte também dos alunos resolvendo as questões pelas novas tecnologias, pelo computador como um todo. Aqui eu tenho um recorte também da escola Wilson Roberto Simonini, que realizou no dia 6 de julho, às 14 horas, para todos os alunos. Aqui eu tenho a imagem, como é que foi abordada, de que maneira que eles desenvolveram presencial. Aqui ainda na escola Roberto Simonini, acontecendo de maneira presencial, os alunos com distanciamento e resolvendo as questões da 16ª Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Ainda no Simonini, aqui nós temos aqui uns recortes aqui de que maneira que os alunos realizaram, uma mobilização com vários dias, 6, 7 e 8 de julho, que realizaram, que mais um pouco da escola Roberto Simonini. Aqui eu tenho a escola José Bonifácio, de que maneira também foi realizada presencialmente, com distanciamento social, nesse mesmo período. Ainda a escola José Bonifácio, Parque Jardim Helena, os alunos também desenvolvendo as questões da OBMEP com distanciamento e cada um resolvendo de maneira presencial também. Haja vista que alguns realizaram de maneira remota. Aqui ainda o Parque Jardim Helena, aqui a escola Madre Paulina, podemos observar também distanciamento social entre eles, e a realização, telão ao fundo, e a realização das questões para que os alunos pudessem desenvolver cada questão. Eu tenho imagens da escola Clóvis René, também da Leste 2, os alunos realizaram no laboratório de informática, desenvolveram todas as questões pertinentes que foi necessária. Acompanhamento dos professores. Aqui eu tenho a escola Deputado Manuel de Nóbrega. Nós vamos observar aqui que eles realizaram de maneira remota e também presencial. Eu vou passar a palavra para os professores, para os representantes da escola, para os embaixadores da escola, dizer de que maneira que essa ação aconteceu. Aqui também do Manuel de Nóbrega, aqui um recorte do aluno desenvolvendo de maneira utilizando as ferramentas da tecnologia também. Alguns realizaram nas suas residências, e agora nós fazemos a chamada para a 17ª Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas, e principalmente nós aqui da Diretoria de Ensino Leste 2. As inscrições estão abertas de 7 de fevereiro a 17 de março. Na UEMEP 2021, nós tivemos uma surpresa muito grande na Diretoria de Ensino Leste 2, no período de pandemia, mas nós conseguimos visualizar e sermos contemplados com 7 medalhas de bronze, 70 menção honrosa e uma professora que foi premiada com certificado e livro também. Eu tenho aqui presentes hoje a escola Deputado Manuel de Nóbrega, a escola Parque Jardim Helena e o aluno Arthur, que é vencedor de algumas fases da OBMEP. Eu vou passar a palavra para cada um deles. No princípio, vou chamar o Arthur e falar um pouquinho como é ser vencedor de várias Olimpíadas da OBMEP. Oi, gente, boa noite. Participei da OBMEP pela primeira vez em 2018, sexto ano. Eu fui medalhista de ouro nessa primeira vez que eu participei. Descobri, né, minha paixão pela matemática. Eu comecei a estudar cada vez mais, com mais intensidade, né. Na primeira fase, né, eu passei, mas eu não achava que eu ia passar da primeira fase. Né? E aí na segunda fase, né, eu fiz a segunda fase, também achei que tinha ido mal. Fiquei surpreso quando eu descobri que eu tinha ganhado medalha de ouro. Foi que eu entendi, né, que
Matemática é o que eu gosto. Que mensagem você passa, você pode passar para todos os alunos que vão fazer a primeira fase e, na sequência, a segunda fase? Que mensagem você poderia passar para eles enquanto motivação para que eles realizem essas avaliações, a UBMEP, a prova? É uma prova que ela é bem diferente, né, de prova de colégio normal. Se você gosta de matemática, né, você vai ver que é uma prova muito legal de se fazer. Uma prova que eu me divirto a fazer, sempre me diverti fazendo essa prova. Perfeito. E a gente volta a falar um pouquinho mais, Arthur. Eu vou passar a palavra para a professora Fernanda. Professora Fernanda, tudo bem? Como foi o engajamento da sua turma durante o período de pandemia e as aulas remotas e presenciais que aconteceram para essa articulação e aprendizado dos seus alunos? Como foi a inspiração para eles atuarem na UBMEP? Oi, boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Então, assim que soubemos, né, que ia acontecer a UBMEP em 2021, uma vez que em 2020 não teve, então a diretora da nossa escola inscreveu todos, né, já anunciou, chamou a equipe de matemática, já mobilizou a gente. Então, assim, né, já fomos avisando os alunos. Então, ainda nas aulas remotas, a gente gostava de colocar um lembrete, eu até te mandei aí no seu WhatsApp o lembrete que a gente gostava de colocar ao final das aulas remotas, né, anunciando que ia acontecer a 16ª UBMEP, né, e quando veio a data, nós criamos uma outra arte, disponibilizamos para os alunos, né, corremos, porque como ela não veio física, tivemos que, para os alunos que estavam remotos, transformar em forms, né, jogar todas as questões no Google Forms. Os alunos que estavam no presencial, nós criamos o PPT das questões para que eles fizessem, e assim, dessa forma foi uma mobilização mesmo. De falar para eles, que muitos falam, nossa, mas Olimpíada de Matemática, eu não sou bom em matemática, assim, ó, confie em você, confie no seu potencial. É hora de você mostrar o que você sabe em matemática, e vai dar tudo certo. Agora, a Escola Manuel de Nóbrega, nós temos a coordenadora Bia. Como é organizar o BMEP na sua escola? Boa noite, Carlos. Boa noite, colegas. Boa noite, Arthur. É um privilégio estar aqui com vocês. E a UBMEP na nossa escola, eu estou nessa escola, é o meu 8º ano, e nós só não participamos no ano que não teve. Nós temos lá uma embaixadora, que daqui mais um pouquinho vai falar, que é a professora Rosa. E no tempo da pandemia, quando chegou a UBMEP, ela falou, nós vamos participar. E nós, enquanto trio gestor, apoiamos a professora. As professoras de matemática se uniram, elas fizeram chamada de vídeo com as crianças, elas informaram, elas estimularam, colocaram vários lembretes para os alunos. O principal é que, assim, todas as crianças puderam participar, porque como a prova foi online, nós disponibilizamos o material que nós tínhamos de tecnologia para as crianças que não tinham esse acesso. Então, nós fizemos uma escala para receber as crianças na escola, essas crianças puderam fazer na escola e puderam fazer online. Então, uma grande parte dos nossos alunos participaram. E todos os anos nós fazemos uma extrema mobilização na escola, porque nós julgamos a Olimpíada de Matemática muito importante. Como o Arthur falou, é uma prova diferenciada, a Olimpíada de Matemática é diferente de qualquer avaliação externa. Como o Arthur foi despertado através da Olimpíada de Matemática pelo gosto da matemática, nós também somos imbuídos desta vontade de despertar outros meninos e meninas que podem ser, no futuro, grandes expressões dentro dessa área da matemática. Então, para a nossa escola, a Olimpíada de Matemática é ação permanente. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Rosa, porque ela tem, assim, propriedade para falar como foi a saga dela e da professora Vanessa no ano de 2021. Agora é com você, Rosa. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos que estão aqui. Nossa mobilização, assim, desde que eu me conheço, eu sempre participei de Olimpíada de Matemática. E chegando no Nóbrega, a gente já tinha alunos que já vinham do Hugo Takahashi, que eles já me perguntaram, professora, a gente vai fazer o BMEP? Aí eu falei assim, vamos, né? E aí conversamos, então já tinha o costume e eu dei continuidade.
E veio um período que a gente não conhecia, né, que foi o da pandemia, que aí no primeiro ano, 2020, não teve, né, mas eles já estavam inscritos. Então, aí foi para fazer a prova física para os que não tinha e adaptar a prova no formulário. E por incrível que pareça, foi muito interessante, que tanto a gente incentivava, eles motivavam, sempre tem aqueles que falam que nem ele também estava falando, né? Ah, mas eu não sou muito boa em matemática. A maioria fala isso. Ah, mas eu não quero fazer porque eu não sou muito boa em matemática. Ah, mas eu fazia uma busca ativa, eu ligava, ó, você vai participar sim, é um desafio, você vai ter muitos desafios e já tem que começar de agora. E na semana que foi a aplicação da prova, foi muito interessante, porque foi justamente com as Olimpíadas, né? E nós tivemos aquela campeã, antes deles começar, eu peguei e soltei a música. A menina venceu, agora é com vocês, agora vocês que estão participando das Olimpíadas, né? Então, assim, o meu papel e o meu desejo é, assim, realmente ver eles se saindo. Então, essa medalha que houve dois méritos, para mim, assim, a felicidade deles é em dobro para mim. Eu já vejo eles lá no futuro, entendeu? Posso não ver presencial, mas eu já quero ver eles bem. Então, é uma coisa que eu falo para eles, eu desejo muito ver vocês vencendo. Começamos por uma Olimpíada, mas vamos vencendo o que vier. Antes de passar a palavra para a professora Fernanda, fazer uma pergunta para o Arthur, já que a professora Rosa falou um pouco a respeito do futuro. Aí eu pergunto para você, Arthur, os meios de comunicação, constantemente eles divulgam que há poucos profissionais na área de matemática. Você concorda com isso? E que inspiração você poderia dizer para que os colegas, os estudantes, pudessem gostar ou ter mais uma atração pela área de matemática? Com relação a pouca divulgação, né? Eu não concordo, porque tem muitos professores de matemática bons pelo país todo, né? De inspiração, quando eu fiz a prova pela primeira vez, certo? Eu nem sabia que eu gostava de matemática direito. Eu comecei a gostar de matemática depois, certo? E tudo que eu passei desde lá foi totalmente baseado nisso, né? Foi uma coisa que realmente mudou minha vida muito. Obrigado. Eu passo para a professora Fernanda. Como foi o engajamento dos alunos da escola durante esse período de pandemia, para que a escola pudesse se mobilizar e realizar a UBMEP? Assim que nós ficamos sabendo que aconteceria a 16ª UBMEP, né, em 2021, uma vez que em 2020 não houve, nós já mobilizamos todos, o pessoal da área de matemática, fizemos reuniões para ver a melhor forma de como os alunos fariam essa prova. Então, os alunos que estavam remotamente, né, colocamos as provas no formulário Google e disponibilizamos para os alunos. Na escola, nós fizemos através do PowerPoint as questões, né, e espelhamos para os alunos na lousa digital. E, assim, antes de acontecer isso, ao final de cada aula online, remota, a gente disponibilizava, soltava, né, um comercialzinho falando, ó, vem aí, a 16ª UBMEP, participe, né, não fique fora. Enfim, quando aconteceu, então, a prova, que soubemos dos classificados, foi muito legal, porque a gente também incentivou eles, e era a fala tipo a que o Arthur falou, né, não, imagina, erraram com a contagem dos meus pontos, imagina, eu não passei para a segunda fase, a gente lá incentivando, lógico que você passou, você vai lá, você vai conseguir. E aí tivemos alunos medalhistas, medalha de bronze na segunda fase, inclusive um deles se chama Arthur também, acho que o nome ajuda aí, né? E ele foi muito bonitinho, que no dia da prova eu mandei uma mensagem incentivando, desejando, assim, tudo de bom para ele. Ele falou, eu vou dar o melhor de mim nessa prova, pode esperar. E realmente, ele foi medalha de bronze e a escola toda ficou feliz. Muito bem. E para os professores, existe algum tipo de incentivo também para os professores? Porque nós observamos que seu nome também foi contemplado como um certificado e com um livro. O que o professor precisa fazer para ele ter também o reconhecimento
da UBMEP? Eu acho que o reconhecimento é através dos nossos alunos mesmo. Saber que tivemos alunos medalhistas na escola faz aparecer o nosso trabalho, faz mostrar que, né, tudo que a gente faz e tal tem um retorno, pode às vezes ser demorado, mas que um dia vem, né? Não é a primeira Olimpíada que eu participo, em outras escolas eu já participei, mas é a primeira vez que eu tenho retorno assim de alunos que conseguiram medalha, que também e é muito gratificante. Né, assim, não há palavras para descrever, que nosso trabalho, mesmo aquele trabalho de formiguinha, um dia a gente consegue, né, vencer, chegar lá, né, e mostrar que a matemática é linda, que a gente consegue. Muito bem, também oferecem bolsa de iniciação científica, cursos, tanto para o professor, para aprofundamento, e para o aluno também. Cada aluno que tem suas menções honrosas ou medalhas, também tem iniciação científica. O que vocês acham que é pertinente, é importante aprofundar nessas iniciações científicas? Eu acredito que sim, um incentivo, né, quando você propõe algo para o aluno e ele, né, ao realizar aquela sua proposta, ele tem um incentivo, ele sabe que ele vai conseguir alguma coisa, ganhar alguma coisa, eu acho que ele fica mais entusiasmado. Eu não tinha conhecimento ainda do PIC, então alguns alunos que foram na escola, eu li o documento para eles, e achei muito interessante os que conseguiram essa bolsa, né, da iniciação científica, ficaram bem empolgados, né, eles têm até uma bolsa de R$100 por mês, e uma das nossas medalhistas, ela está agora no ensino médio, ela é uma aluna muito boa, ela já tem esse propósito da ciência mesmo, né, de trabalhar em experiências científicas e tudo mais, então eu acho que veio a calhar para ela. Eu acredito muito que ela vai ser uma boa profissional no futuro. Muito bem. Professora Rosa, que inspiração você pode dizer para todos os alunos, os estudantes e professores de matemática das escolas públicas a participarem da UBMEP? A cada ano a gente vai se aprimorando na maneira que a gente incentiva os nossos alunos. Eu acho assim, primeiramente, a gente deve falar para eles que a OBMEP, ela abre caminhos, ela abre oportunidades e acolher. Então, a gente já vem fazendo outras coisas já lá no Nóbrega, tá? A gente já vem montando grupos, que nem passaram para a segunda fase, montamos grupos, começamos a enviar material, nós disponibilizamos a tirar dúvidas, coisa assim que a gente deveria até ter mais tempo, né, porque é o tempo que é o nosso inimigo, né, porque a gente gostaria até de fazer muito mais. Deu esse passo no ano passado, né, montamos os grupos, enviamos materiais, acolhemos eles na segunda fase, que eu acho que o Carlos já viu, né, que quando é a segunda fase, a gente vai lá encontrar eles lá na escola, né, para dar um abraço, desejar boa sorte, e eles, assim, que a gente, para poder passar para eles o carinho que a gente tem e o que a gente deseja para eles, né, e não só os professores de matemática, eu dou um aviso, aí os outros professores que podem, também nós vamos lá para a porta da escola e recepcionamos eles, acolhemos, né, e depois a gente vai embora, assim, sentindo que estamos cumprindo com a nossa missão, com eles até o último instante. Obrigado, Arthur. Como você acredita que os estudantes, em geral, de São Paulo, Brasil como um todo, podem se organizar nesse período para a primeira fase e para a segunda fase? Da PubMap, né? Como que eu fiz? Tem o site do Portal da Matemática, que eu, no sexto ano, né, quando eu fui participar da primeira vez, eu usei bastante, né, para aprofundar um pouco mais, né, na teoria, para conseguir fazer a prova. E é muito importante isso, né, você ir atrás, né, desses materiais, né, na internet, né. Coisa muito importante também é você olhar provas anteriores. O MAP é muito importante. Pegar provas dos anos anteriores e você fazer as provas para saber que tipo de questão vai cair na prova, que tipo de coisa, né, como se resolve uma questão desse tipo no MAP, porque muitas vezes são questões que não caem no colégio. Você saber fazer esse tipo de questão, né, por ter estudado provas anteriores e tal, é muito importante. Até porque, né, quando eles fazem uma prova nova, é muito comum terem questões, tipo, muito parecidas com de outros anos. Então, para se preparar para a primeira fase, eu recomendo isso, né, você
olhar provas anteriores, você ir no portal da matemática, que tem vários assuntos interessantes, né, que vão ajudar você a realizar a prova. Bem, nós agradecemos a participação de todos. Vamos fechar com a Fernanda e a professora Bia. Que mensagem vocês passam para todos os nossos estudantes e professores da Diretoria de Ensino Leste 2 e de São Paulo como um todo, para que façam e realizem as inscrições e motivem seus alunos a participarem da UBMEP? Enquanto participante do trio gestor, eu peço para que os meus colegas, na mesma condição que eu, incentivem e apoiem os seus professores de matemática a participarem, incentivem os seus alunos, porque é importante você aparecer na sala de aula, incentivar os alunos, você apoiar o seu professor nas ideias que ele tenha, né? A professora Rosa, já há uns 2 anos, ela junto com as demais professoras, fazem um kitzinho, levam para as crianças, é um kit de incentivo, que elas chamam. E as crianças ficam felizes por esse mimo, por esse carinho, né? E também estimular os demais professores a apoiarem, porque a matemática, ela é importante para todas as outras áreas. Para o trio gestor, apoie todos os seus professores, incentivem todos a apoiarem e abraçarem a Olimpíada de Matemática. E para os alunos, eu digo que é uma oportunidade. É uma oportunidade como não se tem muitas por aí, porque através da Olimpíada de Matemática, as crianças não recebem uma simples medalha. Eles têm, hoje já tem essa ajuda de custo que o Carlos mencionou, essa bolsa é muito importante, porque ele se descobre no mundo da matemática e aí ele pode cada dia mais aprofundar seus conhecimentos. Então, todos nós devemos abraçar a Olimpíada de Matemática e fazer dela um evento importante, uma ação permanente das nossas escolas, e não uma prova, não vai, vamos fazer. Não, vamos fazer, vamos nos empenhar, vamos nos preparar. Foi o que o Arthur falou. Eu procurei o site tal, eu me preparei. Por quê? Porque ele quer se testar cada dia mais. A Olimpíada de Matemática é um excelente teste para você saber em que estágio você está. Então, vamos trabalhar juntos para fazer essa e das próximas, cada vez, experiências de maior sucesso, em especial na nossa Leste 2, claro. Muito obrigada. Faço minhas palavras da professora, e assim, como o Carlos até fez a pergunta para o Arthur, né, sobre os profissionais de matemática. Então, um dia desses eu vi uma reportagem que muitos alunos que começam o curso de engenharia não conseguem terminar devido à falta, né, da matemática que houve na vida deles, né? Então, assim, como a professora acabou de falar, a matemática está em tudo na nossa vida, né? E a gente incentivando o aluno a fazer esse tipo de prova de Olimpíada, eu acho que faz com que ele acredite no potencial dele, que ele é capaz, né? Tendo em vista que a prova é uma prova diferenciada, como o Arthur falou, né? Eu lembro que quando os meus alunos da segunda fase foram para a segunda fase, eu peguei uns livrinhos que a UBMEP antigamente mandava, né, pra gente, e eu dei para eles, eu falei assim, ó, de 2017, mas é assim, mais ou menos o que vai cair lá, é assim, mais ou menos o tipo de pergunta que é da segunda fase, né, e diz, professora, obrigada, porque eu não sabia o que estudar e tal, então eu disponibilizei, né, essas apostilinhas que eu ainda tinha da UBMEP. O legal é a gratificação que vem pra gente, é isso, né, ter alunos medalhistas, e a nossa Leste tá aí, né, dentre uma das que conseguiram isso com os nossos alunos. Muito bem, muito obrigado a todos vocês presentes aqui, e nós motivamos e inspiramos aí os demais professores, diretores, coordenadores, o gestor da escola como um todo, a mobilizar, fazer essa mobilização nas escolas como um todo. Então, para a nossa 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, nós temos aí o período de 7 de fevereiro, já está acontecendo, até o dia 17 de março. Faça você também a sua inscrição. Lembrando que nós estamos na Semana de Arte Moderna também, que está aí promovendo também como CAP, como uma grande mobilização da Semana de Arte Moderna, juntamente com a área de matemática. Venha você também participar da 17ª OBMEP. Carlos Simas, repórter por um dia. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.